Oi pessoal, nós estamos aqui hoje para compartilhar com vocês mais um vestido para noivinha. A nossa noivinha, como sempre, já está sequinha, tá? Eu fiz aqui um corpinho no cone de papel, deixei secar, cobri com a massa branca, deixei secar novamente e agora então a minha noivinha está pronta para vestir. Se você não sabe como chegar até aqui, você vai procurar no YouTube corpo com cone de papel para noivinha. Você vai achar os meus vídeos, pelo menos 2 vídeos lá, que ensinam a fazer o cone, que ensinam a fazer o corpinho da noiva com um cone de papel, tá? Então, nós vamos partir daqui para frente para vestir essa noivinha, então. O modelo do vestido que nós vamos fazer é um vestido bem soltinho aqui na parte da saia e o peitinho dele e o decote nas costas é feito com renda. Então, para fazer esse detalhe bem soltinho da saia, nós vamos usar um tecido chamado musseline. É um tecido que tem uma leve transparência, tá? Não chega a ser tão transparente quanto a organza, mas também não é totalmente tampado, né? Ele tem uma transparência bem leve e tem um caimento muito bonito. Por ele ser esse tecido levezinho, ele dá um caimento muito bonito, tá vendo? Quando eu tenho que fazer algum vestido com essa leveza, eu gosto de utilizar a musseline, porque ela dá um efeito bem legal. Então, nós vamos agora cortar esse tecido. Vou utilizar um prato como molde, tá? Esse prato que eu tenho aqui, deixa eu ver o diâmetro dele, porque aí caso vocês não tenham, vocês procurem algum outro objeto com esse diâmetro. Ele tem 24 centímetros de diâmetro, tá? Esse meu. Eu acredito que ele vai ser suficiente para o que eu quero. Então, eu vou utilizar ele aqui como medida. Coloquei o meu tecido pelo avesso aqui na minha bancada para eu poder riscar sem atrapalhar, né? Sem que esse risco me atrapalhe ou deixe o final do meu vestido feio, riscadinho. Vou pegar um lápis e vou então tracejar o contorno desse prato, para então cortar. Só um minutinho que eu vou pegar o lápis aqui. Então, vamos lá. Eu faço um risco aqui bem de leve. O lápis não tá querendo riscar não, gente, peraí. Agora sim. Firma o pano. Se você não tiver o prato, você pode usar a tampa de uma vasilha plástica, né? Estilo Tupperware. Ou você pode usar aqueles cortadores de biscuit também, o tamanho grande, né? Nessa faixa de 24 a 25 centímetros de diâmetro vai ser suficiente. E aí, então, a gente vai cortar o tecido se guiando pelo traço que foi feito. Por isso que eu faço o traço com lápis bem de levinho,
porque aí não vai ficar manchado o meu tecido, tá? Pela câmera não deve estar dando pra ver, que eu deixei o risco bem leve, mas quando você fizer aí na sua casa, você vai conseguir ver o risco e vai fazendo o corte seguindo esse risco que você fizer. Sempre importante ter uma tesoura molada para não mascar o nosso tecido. Pronto. Agora nós vamos dobrar, tá vendo? Já tem aqui um tecido redondo, né? E eu vou dobrar então esse tecido para achar o meio. Eu dobro ele aqui no meio, deixa eu ver se a câmera vai pegar legal. Ó, dobrei aqui no meio, dobro no meio de novo. Vou ter esse formato de dobra aqui. E aí eu vou tirar a pontinha ali do meu tecido, ó. Cortei a pontinha. O que que acontece? Quando eu abro, eu tenho aqui um furo no centro. Esse furo meu ficou muito pequeno, nem vai passar no corpo da minha noivinha, né? Deixa eu dobrar de novo e fazer um furo um pouquinho maior. Agora sim. Agora eu tenho uma abertura maior, tá vendo? Vou então colocar aqui, né, cuidadosamente no corpo da noivinha. Se fosse um vestido de saia rodada, eu ia deixar esse tecido aqui na altura da cintura. Mas o modelo do vestido que a gente vai fazer, a saia dele começa aqui em cima, ó, bem perto do peito da noiva. Eu até fiz uma marquinha, não sei se a câmera vai pegar. Eu fiz uma marquinha com a esteca para eu saber de onde vai partir a saia do tecido. Então, é dali de cima, tá? Ali em cima e depois a parte de trás vai ser aqui embaixo. Vai ficar com as costas assim, toda de fora, tá bom? Nós vamos utilizar a cola de silicone líquido. Não é o silicone vendido em material de construção, não. É um silicone específico para trabalhos manuais. Essa marca aqui que eu uso, mas existem várias outras marcas no mercado, tem a Merleto, tem várias outras, que são o silicone líquido. Em loja de artesanato, você vai encontrar, tá? Ele é excelente para trabalhar quando a gente quer aplicar o tecido no biscuit. Não mancha, cola na mesma hora. Então ele é um tecido bem bacana para esse tipo de uso. Eu vou aplicar aqui a cola naquela marca que eu fiz, só na parte da frente por enquanto, e vou posicionar o meu tecido fazendo umas leves preguinhas aqui na lateral. Aqui na frente eu vou deixar sem franzir, porque eu vou fazer um franzido separado só aqui pra frente, que ele tem um volume bem grande aí na frente. Então, eu tô deixando o franzido dele mais aqui na lateral. Vou usar um palitinho pra me ajudar aqui. Ó. Vou aplicar um pouquinho de cola aqui, porque eu quero essa preguinha. Eu quero esse voluminho aqui. Vou colocar um alfinetinho para ajudar a secar no lugar que eu quero, ó. Eu uso muito alfinete na montagem dos meus vestidos, eles são bem práticos.
Do outro lado eu vou fazer também esse mesmo movimento, ó. Uma preguinha e outra preguinha. Vou pingar um pouquinho de cola para garantir que ela vai ficar onde eu quero. E vou utilizar um alfinetinho para fixar ali no lugar que eu quero. Aqui na frente já ficou legal. Isso. Aí tá vendo que eu deixei o movimento dele aqui nas laterais, né? Aqui eu deixei retinho. E aqui na lateral eu deixei um outro movimento e aqui atrás eu deixei retinho de novo. Por quê? Porque o modelo do vestido que a gente está fazendo, ele tem um volume maior de tecido, tanto aqui atrás quanto aqui na frente. Então, eu vou fazer esse volume maior de tecido separado. Como que eu vou fazer isso? Eu volto aqui, vou deixar minha noivinha aqui descansando, volto na minha organza e vou procurar um lugar onde eu encontre o sentido do tecido. Olha, eu segurei ele aqui, ele não me deu ruguinha quase nenhuma, mas em algum lugar que eu segurar, ele vai dar uma caída natural, ó. Aqui deu, olha. Automaticamente ele já deu uma caidinha aqui, mas eu vou ver se eu acho algum lugar com uma caída mais bonita ainda. Ó, aqui eu gostei. Tá vendo? Já deu 3 ruguinhas aqui nessa posição que eu segurei. Deixa eu ver aqui. Não, aqui só deu... Aqui não deu nenhuma, praticamente. Então, eu vou usar esse lado aqui, ó. Ele deu uma caída natural, que eu sei que vai ficar bonita. Quando eu franzir, ó. Olha a hora que eu franzir, eu vou ter aqui várias ondinhas, né? O tecido vai ficar bem leve, tá bom? Então, como que eu vou fazer agora? Eu faço sem medida, tá? Eu vou tirar esse biquinho do tecido aqui. Ó. Tirei. Aí, ele ficou assim. Tá vendo? E agora, eu vou alinhavar esse pedacinho aqui. Com linha branca, né? Tô trabalhando no tecido branco, eu vou usar a linha branca. Já devia ter passado a linha na agulha para adiantar, mas eu acabei esquecendo. Me perdoem aí. Mas eu passo rapidinho aqui. Usa sempre uma agulha fina para sua costura não ficar grosseira. Ok. Vou dar um nozinho aqui atrás, né, no final. Isso. E aí, eu vou franzir esse pedaço aqui. Vou alinhavando, ó, pra lá, pra cá, pra lá, sem segredo nenhum, né? Ó.
Passei a agulha, tá vendo? Vou puxar ela aqui. Automaticamente eu tenho um tecido franzidinho. E vou então dar acabamento nesse franzido. Eu quero ele bem fechadinho, ó. Arremato com um nó. Corto aqui a minha linha. Aí aqui agora, olha, quando eu seguro o tecido no alto, eu já tenho, como eu franzi aqui em cima, eu já tenho o movimento aqui embaixo. Eu vou aplicar cola no centro aqui e um pouquinho para as laterais. Vou cortar um pouquinho desse excesso de tecido que ficou aqui pra cima, ó. Só a beiradinha pra não ficar muito grosseiro. E vou colar lá no meio do meu decote. Essa parte, essa ponta aqui, eu vou deixar ela pra dentro, ó. Ela vai ficar embutida, tá vendo? Pra dentro, pra não aparecer aquele acabamento ali. E do outro lado a mesma coisa. Esse lado aqui, que tá o final, eu viro pra dentro e colo aqui. Dá uma seguradinha um pouquinho. Pra cola secar. Um colo de silicone é boa que ela seca rapidinho, ó. Já secou. E aí eu venho aqui embaixo e corto. Eu sempre corto deixando um excesso e depois eu faço o corte certo, tá? Depois que já tiver coladinho, que a cola tiver firme. Ela deu uma colada aqui, mas eu não posso ficar mexendo muito, senão eu estrago o que eu já fiz. Então, por enquanto, eu deixo ela aí. E vou dar o volume, esse foi o volumezinho da frente do vestido. Depois, é claro que eu vou organizar ele aqui, né? Não vou deixar esse tecido todo desarranjado, mas eu vou dar só um tempinho pra ele secar direitinho aqui. Se eu quiser, eu posso até colocar um alfinetinho também, ó, que ajuda a fixar. Ó, vendo? E agora nós vamos fazer, então, a parte aqui de trás, que é o mesmo processo que foi feito na frente. Vou procurar uma posição do tecido em que eu tenho uma caída bem natural. Geralmente eu encontro essa caída nas quinas do tecido. Vendo aqui o acabamento do meu tecido? Então, se eu pegar ele aqui de quina, eu consigo ter esse lado enviesado do tecido aqui. Vou cortar essa rebarbazinha ali. Aí aqui eu encontrei a minha caída, tá vendo? Eu vou tirar uma pontinha aqui em cima, que é onde eu vou franzir, alinhavar e franzir como foi feito na frente. Só que nas costas, eu quero um franzido ainda maior do que o que foi na frente. Então, eu vou cortar aqui, vou fazer uma meia lua aqui maior, para eu ter mais tecido para franzir. Olha, fiz uma meia lua bem maior, tá vendo? Vou dar um nozinho na ponta da minha linha aqui de novo. E vou repetir o mesmo processo de alinhavar. Ó. Não preciso me preocupar com essa ponta que tá desfiando,
por enquanto, porque ela vai ficar embutida. Agora, a ponta daqui de baixo do tecido, aí sim, nós vamos dar um acabamento para ela não ficar desfiando, né? Mas esse da lateral não precisa preocupar ainda, não. Alinhavando, vai e vem com a agulha, ó. Não tem o menor segredo. Olha lá, passei a agulha de um lado ao outro, agora quando eu puxar, ele já vai franzir. Seguro aqui e faço o arremate do meu ponto para não soltar, né? Só dar um nozinho aqui quando a agulha tá entrando. Corto aqui. Do mesmo jeito, ficou muito tecidinho ali em cima, né? Aí eu venho aqui, ó, seguro a parte que não pode cortar e corto essa sobra aqui em cima. Isso. Vendo como que já tá bem franzidinho, né? Vamos fazer a mesma coisa aqui na parte de trás, então, do vestido. Eu vou aplicar a cola aqui atrás. Posiciono, seguro um pouquinho. Lembrando que as pontinhas tem que ficar viradas pra dentro, as laterais aqui, né? Pra ficar um acabamento bonito. Vou usar um alfinetinho pra ajudar a segurar aqui um pouquinho até essa cola secar. Ui, tortou meu alfinete, peraí. Isso. Aí aqui atrás, o meu vestido ele tem uma leve cauda, então na hora de cortar, eu já vou cortar considerando um pouquinho de cauda aqui, tá? Então, ó, eu já corto deixando ele aqui pra trás. Depois é lógico que eu vou acertar esse corte, né? Então, olha, basicamente o vestido é esse aqui, tá? Aqui na frente, deixa eu tirar os alfinetes aqui das laterais. O da frente também eu já posso tirar, por enquanto deixo só o de lá de trás. E aí agora eu vou ajeitar esse franzido. Se fosse um vestido bem soltão, eu já deixaria ele assim, tá vendo? Olha que bonito, né? Ó. Mas no caso do vestido dela, eu quero que essas ruguinhas, elas acompanhem até lá embaixo. Então, eu vou meio que dar uma prendida nele aqui, ó, tá? Porque eu quero que ele fique modeladinho até lá embaixo. Então, eu vou prender um pouco com a cola. O que que eu faço? Eu levanto aqui, ó, o tecido tá aqui. Tô levantando ele, tá? E vou, então, já começando por essa que tá aqui embaixo, eu vou fixar ela no corpo da minha boneca, ó. Vou fazer aqui uma tira de cola. E já vou fixar essa parte toda de fora a fora aqui no corpinho dela.
Agora eu venho com o tecido de cima e também vou encontrar o meio para eu fixar ele aqui, ó. Eu já faço uma ruguinha e aí eu vou aplicar a cola de um lado e do outro, tá? De um lado e do outro, para que ele fique na posição que eu quero aqui. Então, vamos aplicar a cola em 2 lugares, ó, aqui e paralelo a ele aqui. Deixa eu ver se a câmera pega. Pegou, tá vendo? Agora, com muito cuidado, eu vou fazer aquele movimento, ó, formando esse primeiro movimento, essa primeira ruguinha que eu quero aqui. Tá vendo? Já direcionei ela. Agora, tá vendo que aqui tá saindo uma outra? Então, eu acompanho ela, ó, e já posiciono ela aqui do lado. Para eu conseguir fazer ela ficar aqui do lado, eu vou ter que passar um pouquinho de cola aqui embaixo, né? Então, se você ficar com medo de fazer isso e atrapalhar o serviço que você já fez, você dá um tempinho maior, espera um pouquinho, para depois você prosseguir, para você não estragar o que você acabou de fazer. Ó, já fiz a segunda. Segura um pouquinho. Do lado de cá também tem uma já formando, tá vendo? Então, vou passar a cola aqui. Já vou obedecer ela aqui. Seguro. A cola de silicone, ela gruda no dedo da gente, depois acaba manchando a peça. Se isso acontecer, você limpa, tá? Não deixa manchado, não. Vou molhar um cotonetezinho aqui e passar, ó, e a sujeirinha vai sair. Sai, teimosa. Vocês não estão nem vendo, né? Mas tem um sujinho aqui, ó, de cola. Pronto. Isso. Aí agora aqui, olha, eu tenho que embutir essa pontinha, né? Pra ela não ficar aparecendo. Eu passo a cola aqui. E vou embutir para dar um acabamento legal aqui, ó. Vou passar mais um pouquinho de cola por cima desse acabamento, até lá em cima, e já pego aqui a lateral do meu vestido e junto ali, para dar uma continuidade no vestido. Quem olhar não vai perceber que eu fiz um recorte para fazer essa parte do meio, né? Aqui tem que ter um pouquinho de paciência mesmo e esperar secar, tá? Cola de silicone seca rápido. Só esperar um pouquinho que já vai estar pronto.
que secar eu mostro pra vocês. Olha lá. Tá vendo? Emendei essa parte do meio com essa parte da lateral aqui. E continuo, então, fazendo... Vou continuar fazendo as minhas ruguinhas, ó. Vou passar mais um pouco de cola aqui embaixo. Essa parte que eu tô trabalhando agora já é aquela parte de baixo do vestido, não é a segunda camada que eu coloquei, não. A segunda camada acabou aqui, ó, tá vendo? Agora eu já tô utilizando aquela primeira parte do vestido já. Desculpa, coloquei a mão na frente sem querer. Ó, aí o vestido já tá ficando com menos volume do que ele tava aquela hora, né? E as ruguinhas mais bem definidas, é exatamente o que eu quero. Vou fazer a mesma coisa do lado de lá. Por enquanto a minha aba tá solta aqui, eu vou prender ela nessa parte do vestido, como eu fiz do outro lado, tá? Aqui ainda vai dar uma ruguinha e depois eu ainda embuto mais esse pedaço. Então, vamos lá. Passo a cola até lá embaixo. Deixo o franzidinho dele ali. Deixa secar um pouquinho. Agora eu vou colocar essa pontinha pra dentro, tá? Vou aplicar a cola desde aqui de cima. E vou virar essa ponta pra dentro. Tá vendo que aqui ele tá insistindo em ficar pra fora, olha? Aí eu utilizo um palitinho ou uma esteca, alguma coisa pra me ajudar e coloco essa pontinha pra fora. Eu não quero que esse desfiado fique aparecendo, não. Ele tem que ficar embutido, ó. Deu pra entender? Isso aqui. Vou dar mais um tempinho pra secar. Agora eu já estou trabalhando com a primeira saia, né? Igual a gente fez lá do outro lado. Sujeirinha de cola. No bico da cola de silicone costuma ficar um pouquinho de cola agarrada. Aí a gente tem que limpar, porque senão ele leva sujeira pro trabalho da gente. Vou passar a cola agora aqui embaixo para unir as duas partes do vestido, igual a gente fez lá do outro lado.
que segurar um pouquinho. Não é um trabalho difícil, mas é um trabalho que requer um pouquinho de paciência. Eu vou deixar agora, a frente já tá do jeito que eu quero. Eu vou deixar essa lateral aqui para finalizar quando eu estiver dando o acabamento aqui das costas. Então, primeiro eu vou fazer agora as ruguinhas das costas, do jeito que eu quero, para depois eu fazer o acabamento das laterais. Vou limpar minha mão, que ela já tá bem suja de cola. Isso. Agora aqui na parte das costas. Primeiro eu vou encontrar qual que é a minha ruguinha principal aqui, a central. Deixa eu ver as costas do meu modelo aqui, o modelo que eu tô copiando. Ótimo. A cauda dele não é tão avantajada quanto eu deixei, não. Eu vou cortar um pedaço dela ali, tá? Aqui na frente também eu já posso cortar um pouco desse excesso pra boneca pelo menos parar em pé, né? Que ela não tá nem querendo parar em pé. Vou tirar um pouco aqui. Tirei um pouquinho, mas ele ainda tá mais comprido do que a noivinha, tá? O corte definitivo eu gosto de fazer no final. Agora eu vou tirar um pouco aqui na cauda. Não chega a ser essa cauda tão grande assim, não. Ui. Eita. Fica quietinha aí, dona. Teimosa. Pera aí, gente. Deixa eu ver se eu arrumo um jeito de deixar ela em pezinho aqui. Isso. Deixa eu ver se ficou bom. Acho que ainda tá um pouco grande, mas vamos ver. Se precisar, eu corto mais um pouquinho no final.
Tô estudando aqui como que eu vou fazer essa caldinha. Vou começar ela do centro também, assim como eu fiz a frente, tá? Faço aqui. Duas marcas de cola, uma de um lado, uma do outro. Agora eu vou achar qual é a ruguinha do centro e vou fixar de um lado e do outro. Ó. Aquelas duas marcas de cola que eu havia feito. Agora aqui do lado, faço mais uma marquinha de cola aqui. Defino onde vai ficar essa preguinha. Do outro lado, tá vendo que eu vou fazendo? Faço de um lado, do outro, de um lado e do outro, que é pra ficar uniforme, né? Pra não ficar fora da simetria. O tecido mudou de lugar aqui, gente, para um lugar que eu não queria que ele ficasse. Então eu tô descolando onde ele grudou sem querer e tô pondo ele na posição que eu quero. A cola de silicone me dá essa possibilidade. Ó. Colou no lugar errado, eu descolei e ajeitei do jeito que eu queria, tá vendo? Aqui do lado. Volta. E aí eu tenho que embutir essa ponta aqui, né, pra ela não ficar um acabamento feio. Então eu passo mais um pouquinho de cola e com o auxílio de um palito vou colocando essa pontinha toda virada pra dentro. Do lado de cá eu ainda tenho uma ponta bem generosa, vou trabalhar com ela. Sem correria.
agora eu vou embutir essa ponta, ó. Aqui meu palito. Coloquei o acabamento pra dentro, aquele desfiadinho pra dentro. Aí agora sim, eu já posso ajeitar as laterais do vestido. Tá vendo como que ele ficou com um caimento bonito, porém não com aquele volume todo inicial, porque eu direcionei aonde ficaria cada franzido, né? Eu não deixei ele todo solto. Ele todo solto também é muito bonito, mas não é o caso do modelo que a gente tá copiando. Deixa eu limpar minha mão. Cola de silicone gruda na ponta dos dedos da gente. Pronto. Então agora nós vamos ver como é que vai ficar essa lateral aqui, ó. Vendo que o meu tecido tá solto aqui, ó. Eu vou trabalhar ele aqui. Preciso que a peça esteja virada pra mim, pra eu poder ter uma visão melhor. Isso, vou só fazer mais... Tá vendo que a peça tá solta aqui, ó? Então, eu vou fazer uma colagem aqui e vai dar tudo certo. Pronto, o movimento dessa lateral eu já resolvi, tá vendo? Agora nós vamos trabalhar a outra lateral. Vou ver onde é o local que eu vou aplicar a cola. Esse aqui. Precisei levar a boneca lá perto de mim pra eu ver direitinho onde eu tava colando, tá? Tô fixando ele aqui de ladinho. Deixa eu tirar uma sujeirinha de cola que tá aqui. Vou esperar ele secar um pouquinho para depois eu fazer o corte aqui da parte de baixo e deixar ele então
com o corte rente aqui, né? Mas por enquanto eu vou esperar. Se eu ficar mexendo demais, os gominhos podem sair do lugar. Os franzidos que eu fiz podem sair do lugar. Nós vamos começar a trabalhar agora a parte de cima, que é uma parte rendada e com tule aqui no seio, no peito, né? Vou escolher uma rendinha para usar. Deixa eu ver como vai ficar essa. Acho que essa tá bem legal. Olha, eu vou utilizar essa renda Gripir. Deixa eu mostrar ela para vocês. Essa renda Gripir que a gente compra no Metro, em qualquer casa de aviamento, tá? E ela tem um tule bem fininho aqui em cima. Eu vou usar esse tule fininho para fazer a transparência aqui, olha, no peito da boneca, tá? Eu vou cortar um pedaço desse tule. Tá emboladinho, deixa eu desembolar ele. Destaquei um pedaço do tule e vou trabalhar aqui. Para fazer esse detalhe que eu vou fazer agora, eu não gosto muito de usar a cola de silicone não, que eu acho que fica grosseiro. Então eu vou usar a cola pano. Ela demora um pouco mais para secar, mas ela vai ficar um resultado mais delicado aqui. Passei a cola. Agora posicionei o tule. Vou usar um palitinho aqui para fazer o decote, chegar mais perto. Aqui não tem problema ter passado por cima do bojo não, tá? A renda vai vir ali por cima. O importante é ficar bem esticadinho aqui.
Isso. Aí, enquanto eu deixo ele secar um pouquinho aí, eu vou cortar mais um pedacinho do tule aqui na minha rendinha para eu fazer as costas. Esse pedacinho aqui, olha, que sobrou aqui de lado, eu já vou aproveitar para colar ele aqui. E desse lado aqui também. Agora aqui eu corto, tá? Passar uma colinha aqui. Tulezinho que eu cortei não vai dar. Espera aí que eu vou procurar um lugar que tenha um tule maiorzinho aqui. Ó, eu cortei ele agora com pedacinhos de renda. Não tem problema ter esses pedacinhos de renda não, porque realmente no decote dela vai ter. Então, com um palitinho. Aí agora eu tenho que esperar essa cola pano secar um pouquinho, tá? A daqui da frente já tá quase toda seca, tá vendo? Eu tenho que esperar ela secar, porque aí eu vou passar o estilete e vou fazer o contorno certinho. Ela fez bagunça aqui na minha bancada, deixa eu limpar. Enquanto eu aguardo ali, eu vou recortar algumas florzinhas dessa rendinha aqui, de onde eu tirei o tule, tá? Vou recortar algumas delas. Se você não tiver exatamente essa renda, você pode utilizar alguma outra que você encontre e que os motivos sejam assim, bem delicadinhos, né? Como vocês já viram nos meus outros vídeos, eu sempre uso a renda recortada.
Agora, vou pegar um estilete bem afiadinho. Uma lâmina bem novinha. Se você não tiver um estilete afiadinho, você pode fazer com lâmina de gilete. Mas aí toma bastante cuidado para não se machucar, que a lâmina de gilete ela é mais afiada ainda do que o estilete, né? E a lâmina de gilete você não vai ter a proteção do cabo, então todo cuidado é pouco. E nós vamos agora cortar o tecido dando contorno aqui, de acordo com o formato do decote que eu quero. Vendo? Ficou ali o cortezinho de canoa na frente. Aqui nas costas a cola ainda tá molhada, mas eu vou tentar cortar assim mesmo. Uma canoinha aqui atrás também. Encontro aqui no ombro. Agora aqui eu tenho que deixar o espaço pro braço, né? Ó. Vendo? Do outro lado a mesma coisa. Um espacinho onde vai encaixar o braço da boneca ali. Opa! Soltou mais do que eu queria. Vou colar ela ali embaixo de novo. Isso, olha lá. Viu como ficou o corte? Agora aqui eu vou tirar esse excessozinho aqui dos lados. E aqui embaixo também. Vejam bem como tá ficando. Aqui também tá sobrando um pouquinho, tá vendo? A beiradinha ali. Vou tirar. Do lado de cá, ó. Eu vou mostrar pra vocês sem a renda, ó. Só com o tulezinho. Essa aqui já fez parte da renda, mas nós vamos agora aplicar a rendinha em toda a volta aqui. E aqui no busto também, tá? No busto, eu vou aplicar
a florzinha mais inteirinha, assim, ó. E para fazer os detalhes lá de trás, eu vou picotar, vou diminuir, né? Essas aqui. Aí, para colar a renda, perdão. Para colar a renda, eu já vou utilizar a cola de silicone, porque aí vai colar mais rápido. Espalha bem a cola de silicone para não ficar grosseiro, tá? E essa rendinha, ela vai vir por cima, umas beiradinhas por cima aqui desse babadinho. Então, pode deixar a cola vir aqui por cima de onde começa a saia do vestido. Vejo qual que é o lado direito e o avesso da renda, né? Pra mim não colar errado. E aí... aplico. Que eu vou cortar um pedaço dela para me completar essa parte de baixo aqui que ficou sem. Sempre observa qual que é o lado certo da renda. Vendo como já tá ficando bonito? Agora vamos aplicar a cola aqui no outro busto. Com o palitinho. Eu tiro o excesso para não ficar muito grosseiro. E já espalho um pouquinho de cola também aqui na parte da saia. Vou pegar uma inteirinha também, eu olho qual que é o lado certo da renda. Isso. Aí agora eu vou cortar, picotar aqui alguns detalhes para eu ir fazendo o contorno do tule. Pedaços bem pequenininhos. Eu quero um detalhezinho meio que caindo aqui, ó. Não sei se a câmera vai pegar, mas fica um charmezinho legal. Um outro aqui de ladinho. Aqui já tem um. Agora vamos começar a fazer aqui subida do ombro dela. Vou pôr um com florzinha.
mesma coisa. Vou pegar um pedacinho com florzinha também, para ficar parecido com o lado de lá. Tá vendo que gracinha que já vai ficando? Bem tchuca. Exercício de paciência. Quero pôr um galinho de cada lado aqui, ó. Olha como tá ficando lindo. Agora eu vou continuar colocando renda aqui em volta. Aqui tem um pedacinho mais inteirinho que vai adiantar meu serviço. Do outro lado. Vou cortar um pedacinho dessa aqui. O gripírio é uma rendinha um pouco mais grossa, por isso que ela faz essa resistência para cortar, né? Esse barulhinho. E agora, aqui em volta das costas, já que eu tenho um detalhe aqui, vou colocar outro aqui, ó. Tá vendo? E aqui pra baixo eu vou pôr uns menores. Deixa eu recortar, que os meus já acabaram.
isso, gente. O vestido é esse. Depois que a cola de silicone secar direitinho, eu vou só acertar aqui a parte de baixo e queimar, né, com o isqueiro para não ficar desfiando. Mas a parte de cima já tá prontinha. E esse é então o vestido que eu fiquei na proposta de ensinar para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado e que esse modelo seja útil, as dicas que eu passei hoje sejam úteis para vocês. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau.